Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós aproveitamos por estarmos aqui essa noite para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor nosso Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ao texto da palavra de Deus. Convido você a ler a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1, nos diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, alpargou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Por enquanto até aqui. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, na beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, meu Deus, um Deus de poder. Eis aqui o teu povo, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Fala comigo nessa noite com todos quantos adentraram na tua casa. Porque sabemos que a palavra que procede da tua boca, ela não voltará para ti vazia, ela fará o que te aplaze, ela prosperará naquilo para qual foi, Senhor, designada. Assim, Pai, nós queremos te louvar no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nessa noite eu espero que você creia ainda mais no poder e na autoridade da palavra de Deus. Isso porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pedro, ele entendeu a autoridade da palavra de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 5, ele disse: havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. O centurião compreendeu a autoridade da palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 7, ele disse: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Nessa noite o Espírito de Deus tem uma boa palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família,
glória, pela sua história. Louvado seja o Senhor. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Um texto bem conhecido de todos nós, e algumas vezes já ministrei acerca desse texto, mas se pudesse nessa noite dar um tema, eu daria um tema: Deus escondeu o cutelo. Ou seja, Deus escondeu o cutelo. Um texto bem conhecido que nos fala acerca de Abraão. Um dia Deus aparece e chama Abraão, dando a ele a ordem para sair da sua terra e ir para o lugar onde Deus havia designado. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ló, o seu sobrinho, vai com ele. Abraão, saindo dali, ele vai passar pelos carvalhais de Mamre. Chegando lá, Abraão levanta um altar. E levanta um altar àquele que é todo poderoso. À medida que Abraão vai caminhando, ele vai levantando altares a Deus. E à medida que ele vai levantando altares, Deus vai estabelecendo promessas extraordinárias sobre a sua vida, na qual declarando que ele seria pai de grande nação, ou seja, que a sua descendência seria numerosa sobre a face da terra. Assim começa a trajetória de Abraão, aonde ele parava na sua caminhada ou na sua peregrinação, ele parava e levantava altares a Deus. Deus faz promessas a Abraão, em que seria numerosa a sua descendência, na qual nele seria abençoada ou bendita todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa de um filho. A promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e na vida de Sara. Mas o que vai nos chamar a atenção no capítulo 22, em que Deus vai olhar para Abraão, e acontecendo depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e ele disse: eis-me aqui. Isso nos chama a atenção a algo muito interessante, porque o capítulo 21, versículo 8, quando Abraão já está com a promessa em mãos, Isaac havia passado o período de ser desmamado. Capítulo 21, versículo 8, Abraão faz um grande banquete. Abraão não levanta altar. Abraão faz um grande banquete. A promessa se cumpriu, ele tinha muito mais motivos para levantar altares. Mas Abraão vai fazer um grande banquete. Capítulo 21, Abraão levanta banquete. Versículo 30, Abraão vai cavar poços. Versículo 33, do capítulo 21, Abraão vai plantar um grande bosque. Ele vai semear sementes na terra e vai semear um grande bosque. Ou seja, ele tinha mais motivos para levantar altares, para celebrar a promessa. Mas o que Abraão está vivendo agora são as distrações emocionais. Ou seja, Abraão está vivendo distrações emocionais. Ele estava com a promessa. Ele tinha muito mais motivos para levantar altares ao Senhor, mas ele está fazendo banquetes, ele está cavando poços e ele está semeando sementes para ter para si um grande bosque na sua vida. Ou seja, Abraão está vivendo essas distrações pessoais. Ou seja, enquanto ele está vivendo essas distrações emocionais na sua vida, Abraão deixa a vida de altar. Abraão deixa a vida de altar. 14 anos aproximadamente que Abraão não levanta um altar àquele que lhe fez promessa. Ele está fazendo banquetes, ele está cavando poços, ele está semeando sementes para obter um grande bosque, para ter um alívio. Mas como ter alívio na alma longe daquele que é absoluto, que é santo, que é suficiente na nossa vida? Ou seja, muitas pessoas têm deixado a vida de altar porque estão desfrutando apenas da bênção e se esqueceu que a bênção não é maior do que o abençoador. Ele é mais importante, ele é mais sublime, ele é mais especial, ele é mais poderoso, ele é mais extraordinário. Ou seja, Abraão está há 14 anos em que ele
nunca havia contemplado Abraão oferecendo um sacrifício no altar. Aproximadamente 14 anos que Isaac está caminhando com seu pai. Quem sabe ouviu falar de altar, mas não sabia o que era oferecer sacrifício no altar. Depois destas coisas, ou seja, é como se Deus estivesse olhando para Abraão e dizendo: eu estou vendo você fazer banquete, eu estou vendo você cavar poços, eu estou vendo você lançar sementes, mas agora chegou o momento em que eu vou falar com você de forma monocrática, onde eu vou falar e você vai fazer. Ou seja, apareceu Deus a Abraão e disse, o Senhor, aconteceu depois dessas coisas, Deus tentou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Isso nos chama a atenção porque como é que nós temos respondido ao chamado de Deus? E chamou Deus a Abraão e ele disse: eis-me aqui. Quando Abraão diz eis-me aqui, ele vai responder ao chamado. Porém, ele não saberia qual seriam os próximos passos daquilo que Deus ia tratar na sua vida. Muitas pessoas até têm respondido ao chamado de Deus, mas a questão é ouvir Deus posteriormente a ter ouvido ou respondido ao chamado. Algumas pessoas, quando Deus a chama, até ele se posiciona, até ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando vem as próximas páginas ou as próximas instruções de Deus, esta é a grande questão. Responder ao chamado não é suficiente, é preciso estar pronto para os próximos anúncios da voz daquele que é poderoso na nossa vida. Abraão vai responder: eis-me aqui. Ou seja, Abraão vai dizer: eis-me aqui. Quando ele responde eis-me aqui, as coisas vão mudar. Porque até então Abraão estava com tempo para banquete, até então Abraão estava com tempo para cavar poços, até então Abraão estava com tempo de semear sementes para usufruir de um grande bosque, para ter alívio, sombra. Até então ele estava assim. Mas agora, quando Deus fala com ele, ele vai dizer: eis-me aqui. Ou seja, Abraão tinha tempo para muitas coisas, ele estava até então sem tempo para Deus. Mas Deus sabe como tratar, Deus sabe como atrair, Deus sabe como mudar a nossa geografia. Deus vai mudar a geografia de Abraão, que era do poço, que era do banquete e que era da semente para usufruir do bosque. Deus vai mudar a geografia na qual ele estava se inserindo, porque Abraão estava sem tempo para Deus. E o que eu quero dizer é: existem muitas pessoas que já estão com a bênção na mão, já estão desfrutando daquilo que Deus já deu, porém já estão sem tempo para Deus, já estão sem vida para o altar. Ou seja, o altar não faz parte da sua vida. Ou seja, a vida no altar é mais importante do que a vida do banquete. O que eu quero dizer é: a vida de altar é mais importante do que a vida de banquete. E o que eu quero dizer com a vida de banquete, com as distrações emocionais que muitas das vezes vêm querer preencher o tempo. Ou seja, a vida no altar, quando eu falo de vida de altar, eu falo de devocional, eu falo de intimidade, eu falo de vida com Deus todos os dias, não apenas em um momento de culto, mas todos os dias é vida no altar. O que eu estou dizendo é que Abraão viveu longe, aproximadamente 14 anos, sem oferecer sacrifício no altar. Ou seja, ele estava vivendo os seus dias no banquete, no poço, cavando poço e lançando semente na terra. Não tinha mais tempo para aquele que lhe fez a promessa e cumpriu a promessa na vida dele. Ele estava vivendo as distrações emocionais da sua vida, porque o altar, Abraão vai responder: eis-me aqui. E ele vai entender que o altar vai exigir ele no altar. Ou seja, este altar, agora que Deus vai chamar Abraão, vai exigir que ele esteja neste altar. Porque muitas pessoas podem colocar muitas coisas no altar, podem colocar família, podem colocar sonhos, podem colocar propósitos, podem colocar ideais que desejam na sua vida, podem colocar tudo isso no
no altar, apresentar para Deus. A grande questão é quando Deus exige que você esteja também neste altar, como entrega, como sacrifício, como uma vida diária no altar. Ou seja, Abraão vai entender que ele também precisa estar neste altar. Ou seja, o altar pode estar cheio de muitas coisas, mas o que Deus queria no altar era Abraão. Então Abraão vai dizer, no capítulo 22, versículo 1, ele vai dizer, Abraão diz: eis-me aqui. Ou seja, Abraão tem prontidão. Versículo 2, e o Senhor disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Toma agora. Deus está falando com Abraão de forma monocrática, ou seja, Deus não está deixando Abraão responder nada. Deus disse: toma agora. Esta palavra agora significa urgência, ou seja, não pare para questionar, não pare para entender. Toma agora. Você respondeu ao chamado, então toma agora. Quando Deus disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui. Então Deus disse: toma agora. Chamado de urgência. Toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas. Nós sabemos que Abraão tinha 2, porém o primeiro não foi gerado no altar. O primeiro não foi gerado dentro da promessa. E tudo que não é gerado dentro do altar, nem dentro da promessa, não era aquilo que Deus iria requerer. Deus olha para Abraão e vai dizer: toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas. Toma agora. A fé vai exigir de Abraão urgência, prontidão, obediência. Ele respondeu. Deus disse a Abraão, ele disse: eis-me aqui. Quando ele disse eis-me aqui, ele não saberia qual seria o próximo passo. Isso porque Deus ainda não havia revelado. Havia um cutelo ainda escondido. Havia uma navalha ainda a ser mostrada. Havia um corte ainda a ser revelado a ele. Deus vai dizer a Abraão: toma agora o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai à terra de Moriá, e oferece ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É sobre uma das montanhas que eu te tirei. Ou seja, Abraão recebe de Deus essa direção. Abraão tem que ter nível de confiança. Abraão precisa ter nível de confiança, profundidade da obediência. E Abraão tem que ter essa urgência nesse chamado, naquilo que ele vai oferecer. Ou seja, ele precisa confiar sem saber o que espera. Ele precisa confiar sem saber o que espera. Quando respondemos ao chamado de Deus, nós precisamos confiar sem saber o que se espera. Qual será o próximo passo? Qual será a próxima direção na nossa vida? Versículo 3 vai nos dizer: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Pela manhã de madrugada, aguardou o jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão vai, se levanta pela manhã, ele aborda o seu jumento, ele corta a lenha, ele vai fender lenha, Isaque vai carregar a lenha. No percurso até Moriá, Isaque vai carregar a lenha que Abraão cortou.
sabendo que Isaac até então não tinha visto Abraão ainda levantar altar e foi oferecer sacrifício no altar. Mas Isaac precisa aprender. E o primeiro passo é carregar lenha. Isaac precisa aprender. Então Abraão vai ensinar Isaac a carregar lenha. Isso é importante, porque antes de Isaac também oferecer ou levantar o altar, ele precisa aprender a carregar a lenha. Antes de Isaac oferecer sacrifício no altar, que ele vai oferecer posteriormente, mas ele primeiro precisava aprender a carregar lenha. A grande questão é, muitas pessoas querem oferecer no altar, mas não querem carregar lenha. Quando eu falo de carregar lenha, eu falo do tempo de se assentar para aprender, de se assentar para obter conhecimento, para estar junto em comunhão, para estar junto no corpo. Muitas pessoas querem ministrar no altar, mas não querem carregar lenha. Carregar lenha fala de discipulado, carregar lenha fala de submissão, carregar lenha fala de se assentar para aprender, para um dia se levantar e também ensinar. Isaac nunca tinha oferecido holocausto, tanto é que Isaac vai carregar a lenha, mas quem vai oferecer o holocausto é Abraão, porque Isaac está num tempo de preparação, ou seja, esse tempo é precioso na nossa vida, um tempo de carregar lenha. O tempo de carregar lenha é um tempo de aprendizado precioso na nossa vida. Isso aconteceu com Moisés. 2/3 da sua vida foram de aprendizado. Durante 80 anos, Moisés viveu um tempo de pedagogia de Deus na sua vida, para ficar em atividade durante 40 anos. O tempo de aprendizado foi maior na vida de Moisés, que foram 80 anos, para 40 anos ele ficar no exercício da sua função. Agora Isaac está carregando lenha, tempo de aprendizado. Abraão está ensinando, ele está ensinando Isaac como funciona, como é preciso fazer, porque um dia Isaac também iria aprender e precisar oferecer o holocausto. Versículo 4 vai nos dizer que ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, ao terceiro dia ele viu o lugar de longe. Abraão, quando recebe de Deus a urgência, ele vai, ele não discute, ele não reclama, ele não negocia. A obediência imediata, é total para Deus, ou seja, há uma verdadeira obediência. O versículo 4 vai dizer que ao terceiro dia ele chega, ao terceiro dia ele viu o lugar de longe, ou seja, ao terceiro dia ele tem esta revelação, ele tem essa direção de Deus, ou seja, ele tem a convicção de onde seria. Ele vai até Moriá, lugar de revelação. Isso é interessante, porque Deus vai revelar na medida da maturidade. Existem coisas que Deus vai revelar a nós na medida da maturidade. Existem coisas que serão reveladas não no caminho, existem coisas que serão reveladas no altar. Abraão está caminhando, ele vê o lugar de longe. Eu ver o lugar de longe não seria ainda revelado o que ele iria ser revelado lá, onde o altar seria levantado. Ou seja, existem coisas na nossa caminhada, na nossa vida, que não vão ser reveladas na nossa trajetória. Existem coisas que serão reveladas no altar. Ou seja, Deus vai ocultar algumas coisas a Abraão e ocultar algumas coisas. Isso é misericórdia de Deus na nossa vida.
ocultar algumas coisas, isso é misericórdia de Deus, porque nem tudo Deus vai revelar de imediato na nossa vida. Deus não vai revelar tudo o que nós vamos passar, tudo o que vamos atravessar dentro do propósito, dentro do chamado, dentro da vocação, dentro do ministério. Ou seja, Deus não vai revelar tudo que vamos vivenciar dentro de um ministério, mas Ele vai revelar muitas coisas no altar. Ou seja, algumas coisas Deus vai ocultar, ou seja, Deus não vai revelar muitas coisas, algumas coisas Deus vai ocultar. E o ocultar de Deus é a misericórdia de Deus na nossa vida, porque se Ele revelasse algumas coisas que nós iríamos vivenciar dentro do ministério, dentro do chamado, dentro da vocação, talvez nós não aceitaríamos, talvez nós daríamos um passo atrás. Eu não vou porque vai acontecer isso, mas Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Ele oculta, e Ele vai revelando passo a passo. A revelação que vem para hoje no altar, ela vem no altar e não no trajeto. Não foi no trajeto que Abraão iria saber, nem Isaac iria saber o que iria acontecer. A revelação estava lá, no altar. Ou seja, ele vê o lugar de longe. Versículo 5 nos diz: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui como jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão disse aos seus moços: Ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos, e havendo adorado, tornaremos a vós. A caminhada de 3 dias de Abraão não iria terminar embaixo. A caminhada de 3 dias iria terminar em cima. Isso nos aponta para algo muito interessante, porque a nossa caminhada não é para terminar embaixo, a nossa caminhada é para terminar em cima. Nós não caminhamos para ficar nessa terra, nós caminhamos para subir rumo à glória. Nós não caminhamos para ficar neste mundo, nós caminhamos para contemplar um dia o Rei da Glória. Nós não caminhamos para ser espetáculo para este mundo, nós caminhamos para ceiar na ceia com o Rei da Glória. Então, a nossa caminhada não vai terminar embaixo, a nossa caminhada vai terminar em cima, ao soar da última trombeta. Quando a trombeta for tocada, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, em um piscar de olhos, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, a nossa caminhada não termina embaixo, a nossa caminhada termina em cima com o Rei da Glória. O que faz desse culto algo extraordinário é que o Rei da Glória está aqui. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é para ele, tudo é para ele. Ele está sentado no trono, ele reina, ele governa, ele domina, ele é poderoso. Louvado seja o Senhor. Abraão caminha 3 dias. Deus está atraindo Abraão. Agora não há banquete, agora não há poço, e agora não há semente para fazer poço. Agora há uma direção em que ele vai subir. Ele vai subir. Enquanto ele está embaixo, Deus já está em cima, esperando. Ou seja, enquanto nós vamos obedecendo, Deus já tem algo preparado para a nossa vida. Eu recebo o rema de Deus e autoridade no Espírito para dizer a você: enquanto você está caminhando e obedecendo, Deus já preparou algo importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua história, para o seu ministério. Deus já tem algo reservado para você aqui nessa noite, porque a revelação estava lá no altar. Louvado seja o Senhor. Abraão disse: eu e o moço iremos lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão, na sua caminhada de 3 dias, algo era certeza no seu coração, dando passos de fé e sabendo que
Deus estava no controle absoluto de tudo na sua vida. Versículo 6, que aqui nos chama a atenção. Versículo 6 ele diz: e tomou Abraão a lenha, do holocausto que estava sobre Isaque, e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Versículo 6: Abraão toma a lenha, toma o fogo e toma o cutelo. Ele toma a lenha na perspectiva do peso, ele toma o fogo na perspectiva da prova, e ele tem o cutelo na perspectiva da lâmina de quem tem a promessa. Abraão toma o fogo, Abraão toma a lenha e Abraão toma o cutelo. Ele toma a lenha na perspectiva do peso, ele toma o fogo na perspectiva da prova, e ele toma o cutelo na perspectiva da lâmina de quem tem a promessa. Abraão toma isso em sua vida. Isaque carrega a lenha como uma tipologia de Cristo. Ele sobe ao monte. Abraão toma tudo isso, mas Deus vai ocultar de Isaque o cutelo. Versículo 7. Versículo 7, Isaque vai dizer: então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Ele não faz menção do cutelo, ele não faz menção da lâmina, ele não faz menção disso. É como se Deus ocultasse a Isaque o cutelo, a lâmina, o próximo passo, próximo objetivo. Porém, Isaque vai ver o fogo, vai ver a lenha, perspectiva de peso, perspectiva de prova. Mas Isaque também vai prestar atenção em algo muito importante. Ele vai dizer: tem fogo, tem lenha, mas onde? Aonde está o cordeiro? Ele sentiu a ausência do que não pode faltar no altar. Ele sentiu a ausência daquilo que não pode faltar no culto. Ele sentiu a ausência daquilo que é precioso em um sacrifício. Aonde está o cordeiro? Ele sentiu a ausência do cordeiro. Que os nossos cultos nunca falte o cordeiro, porque tudo é para ele. Aonde está o cordeiro? Não adianta ter lenha, não adianta ter fogo, se não houver o cordeiro presente. O cordeiro tem que estar presente, porque a honra não é para homens, a honra não é para título, a honra não é para ministério, a honra é para o cordeiro. O cordeiro tem que estar no altar, o cordeiro tem que se fazer presente, porque se ele não estiver presente, a mensagem é apenas uma oratória vazia. Se o cordeiro não estiver presente, o louvor é música vazia. Mas se o cordeiro estiver presente, o aroma sobe até os céus e Deus recebe. Aonde está o cordeiro? Será que o cordeiro está ali? Eu tenho certeza que o cordeiro está aqui nessa noite. O cordeiro está aqui nessa noite. Nós adoramos, nós rendemos graças a ele, nós declaramos que ele é merecedor de toda a glória e de todo louvor. O cordeiro de Deus está aqui no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Tinha fogo, tinha lenha, mas cadê o cordeiro? Se o cordeiro não tiver, tudo se torna vazio. Os homens podem fazer barulhos, os homens podem fazer coisas bonitas aos olhos, os homens podem buscar glória para si, mas se o cordeiro não receber a glória, de nada vale, porque
quê? Porque a glória deste mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. O Cordeiro precisa estar aonde está o Cordeiro. Isaac vê fogo, Isaac vê lenha. Deus oculta a lâmina, Deus oculta o cutelo. Quando Deus oculta o cutelo, ele vai perceber a ausência do Cordeiro. E esse texto é cirúrgico na nossa vida, porque o Cordeiro precisa estar no altar da nossa vida todos os dias, porque se ele está no altar da nossa vida todos os dias, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele todos os dias na nossa vida. Isaac não vê o cutelo, porque nem tudo na nossa trajetória é visível. Nem tudo na nossa trajetória é visível. Ele percebe o fogo, ele percebe a lenha, mas ele não vê o cutelo. Ou seja, ele não vê o cutelo, ele não percebe isso, porque nem tudo na trajetória é visível. E isso é importante porque ele não vê o cutelo. Deus oculta isso. Ele não revela. Isso é como se Deus estava não revelando o que viria no próximo passo. Apenas era preciso dar o próximo passo. Ou seja, na nossa vida, muitas coisas não são visíveis. Mas o que eu quero dizer a você é: continue dando o próximo passo. Continue dando o próximo passo. Mesmo que muitas coisas não sejam visíveis na nossa vida, é preciso continuar dando o próximo passo. Ele não viu o cutelo, ele sentiu falta do Cordeiro, mas o que ele precisava fazer? Continuar dando o próximo passo. Ou seja, mesmo que muitas coisas não estejam claras na nossa vida, a palavra de Deus essa noite diz a você: continue dando o próximo passo, continue caminhando, continue avançando, continue fazendo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Isso é interessante porque o Senhor governa as nossas vidas, ocultando as armas que vão modelar o nosso caráter. O Senhor governa a nossa vida, ocultando as armas que vão modelar o nosso caráter. Armas que vão modelar o nosso caráter, porque ele viu o fogo e a lenha, ele não viu a lâmina do cutelo. Então o Senhor, ele governa a nossa vida, ocultando as armas que vão modelar o nosso caráter. Então Deus queria modelar algo em Isaac, mas Deus ocultou dele o cutelo. Ou seja, Deus vai ocultar isso, Deus vai ocultar dele isso, porque o culto seria algo extraordinário. Versículo 7, ele vai dizer: e veio a lenha, o fogo, mas onde está o Cordeiro? Versículo 8, e disse a Abraão: Deus proverá para si o Cordeiro, para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Versículo 8, eles vão dar o próximo passo. Abraão vai ter a confiança e a certeza que é preciso confiar na paternidade do Pai. É preciso confiar na paternidade do Pai. O Pai proverá para si o Cordeiro. O que Abraão disse para Isaac é preciso confiar na paternidade do Pai. Ou seja, Deus proverá para si o Cordeiro. Aonde está o Cordeiro? Então a minha resposta é: Deus
proverá para si o cordeiro. O que é preciso fazer? Confiar. Ou seja, Ele quer que você continue subindo. Eles estavam subindo. Isaac vai dizer: onde está o cordeiro? Abraão vai dizer: confia na paternidade do pai, porque Deus preparará para si o cordeiro. O que ele estava dizendo é: preciso continuar subindo. Eu não conheço o pormenor da sua vida, mas nessa noite eu recebo a autoridade de Deus para dizer a você: Deus quer você continuando subindo. Não pare, não olhe para trás, não retroceda, não olhe para trás. Deus quer você avançando, continue subindo. Não importa se estão julgando, não importa se estão falando mal de você, não importa se estão caluniando a sua vida, não importa se te traíram, não importa se puxaram o seu tapete, não importa se quiseram paralisar o seu chamado, o seu ministério. Deus nessa noite olha para você e diz: continua subindo, continua caminhando, continua, porque Deus tem uma revelação em cima, Deus tem uma revelação em cima para você. Continua subindo, deixa eles falando lá embaixo, deixa eles apontando lá embaixo. Deus não quer você parando, continua subindo, porque Deus já tem preparado para si o que Ele tem para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Deus proverá para si o cordeiro. Aqui nasce um dos maiores nomes declarado, em que Deus proverá para si, o Jeová Jireh, Deus que provê. Ou seja, não havia explicações até então, mas Deus provereu para si o cordeiro. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? O cordeiro ainda não havia sido revelado, o cordeiro ainda estava ocultado. O cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele faz a pergunta: onde está o cordeiro ainda estava para si. O cordeiro ainda Deus havia guardado para si. Mas o cordeiro vai ser anunciado mais adiante. Um dia, quando João está batizando no Jordão, em que os homens vêm para ser batizados por ele, vem vários fariseus, e João dizendo raça de víbora. De repente João olha para aqueles homens que estão sendo para ser batizados por ele, e ele não vai ver uma víbora, ele vai olhar e vai dizer: eu vejo algo diferente. O que você vê, João? Eu vejo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado na cruz, que verteu na cruz o seu sangue para nos salvar. Ele proveu na cruz o maior dos sacrifícios. Ou seja, o sangue foi derramado no Calvário. Por isso estamos aqui nessa noite, porque Deus proveu para si o cordeiro, e por causa do cordeiro nós estamos aqui. Por causa de Jesus nós estamos aqui, para dar glória a Ele, para dar louvor a Ele. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele restaurou a nossa vida. Bendito seja o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 9 nos diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. 14 anos depois, Abraão vai levantar um altar. Agora não é banquete, agora não é poço, agora não é sementes, agora é um altar ao Deus que o levantou. Agora é um altar ao Deus que fez promessas e cumpriu promessas na sua vida. Agora, depois de 14 anos, Abraão volta à vida de altar. Eu não conheço o pormenor da sua vida, mas quem sabe nessa noite Deus está chamando você de novo à vida no altar, a ter vida no altar com Ele. Não é para com os homens, é com Ele, é intimidade, é comunhão, é ouvir a sua voz, é ter a intimidade
Eu quero dizer a você, existem pessoas que foram chamadas para o altar, ou seja, que foram chamadas para viverem amarradas ao altar, não conseguem viver mais longe da presença, mais longe do Santo dos Santos, mais longe da Shekinah. Não tem como viver longe da Shekinah, não tem como viver da presença. A ausência dele faz falta. Cadê o corpo dele? Cadê a presença? Cadê ele? Ou seja, tem pessoas que foram chamadas para ser amarradas no altar. Isaac foi amarrado no altar. Não adianta fugir, não adianta ir para outro lugar, não adianta ir para outro país, não adianta pegar avião, não adianta ir para outras nações. Ou seja, quem foi chamado para o altar não consegue fugir, porque um dia Deus chama, um dia Deus pega, um dia Deus diz, um dia Deus espera depois dessas coisas, e Deus chama novamente e cerca a nossa vida para que possamos voltar ao propósito do qual Ele nos chamou. Isaac foi amarrado no altar. Não tem como viver longe da presença, não tem como viver longe do Cordeiro, não tem como viver longe do Rei dos Reis, não tem como viver longe daquele que é santo, 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 santo. É o Senhor de toda a terra, está cheia da sua glória. Não tem como viver longe do altar. Não tem como viver longe da presença do amado da nossa alma. Aonde está o teu amado? Ó, mais bela entre as mulheres, o teu amado está no jardim para colher os seus frutos, para colher a adoração, para colher o louvor, a entrega, a rendição. Oh, como é bom viver no altar todos os dias, adorando aquele que vive, adorando aquele que reina, adorando aquele que governa, adorando aquele que faz muito mais na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Versículo 10 nos diz assim: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, a lâmina, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Ou seja, quando Deus declara isso a Abraão, Deus estava dizendo a Abraão: tinha tudo no altar, mas agora, quando você se colocou no altar, entregando o seu filho, o teu único filho, você entrou neste altar. Era o que eu queria. Eu queria você, Abraão, no altar. Eu queria você, Abraão, levantando o altar. Eu queria você na entrega. Eu queria você na rendição. Eu queria você na adoração. Eu queria você me servindo. Eu queria você aqui, Abraão. Eu queria você no altar, Abraão. Não era Isaac que eu queria. Eu queria te atrair novamente à minha presença. Tanto tempo longe, tanto tempo fazendo banquete, tanto tempo cavando no poço, tanto tempo semeando sementes. Mas agora você voltou ao altar. Está suficiente. Você entendeu que eu quero você no altar. Deus quer a sua vida por completo, como rendição, como adoração, como entrega a Ele. Deus quer você por completo, não é pela metade. Ele te quer por completo. Ele quer você por completo. Seu maior dom, sua maior virtude, a sua maior adoração, seu maior talento tem que ser para Ele. Ele quer você por completo, porque a vida do altar é mais importante do que os banquetes e as distrações emocionais. Você pode ter as suas distrações, mas ir a sua vida no altar é mais importante. Abraão viveu a sua humanidade, mas se esqueceu da vida no altar. Deus não te impede